Olá, estou de volta à terra das abelhas. Hoje trago-vos um folhado de farinha de bolota, feito com farinha de bolota, com uns morangos, umas natas com queijo mascarpone e Filadélfia e uns fios de ovos. Vão ver que não se vão arrepender. Temos uma pequena surpresa. Temos umas bolachas de farinha de bolota em forma de, imaginem só, sobreiro. Vamos decorar aqui com chocolate e vocês vão reconhecer este símbolo certamente, porque são crescenses e certamente vão perceber o que é que vai acontecer aqui. Vamos lá então. Já estão a perceber o que é? Digam lá se não está bonito o símbolo do montado. Então, para começar, eu vou-vos dizer que tenho aqui uma mistura de farinha de trigo com farinha de bolota. A farinha de bolota é ligeiramente mais escura. Não tem glúten, portanto, a capacidade de absorção dela é pouca. Portanto, é uma farinha que se desfaz e dilui em contacto com o líquido, e daí temos sempre a necessidade de misturar outros tipos de farinha à farinha de bolota. Vamos colocar a farinha na nossa amassadeira para acelerarmos aqui um bocadinho o processo e vamos juntando água para ver a consistência da massa. Este processo demora se calhar uns 3, 4 minutos a amassar. Se for à mão, vão ter um bocadinho mais de dificuldade porque este tipo de farinha é mais difícil de ligar. Portanto, o que eu vou fazer é colocar a farinha aqui no meu processador. Vou ligar para amassar e vou juntando água aqui aos poucos. Já repararam neste favo de mel maravilhoso que a Dona Edith nos providenciou? Eu já tive o prazer de experimentar, é uma delícia. Então, vou colocar aqui e vamos fazer um paton rapidamente. A farinha eu também triturei um pouco. Triturei mais um pouco para elas ficarem um pouco mais unidas, porque a farinha de bolota tem um bocadinho mais de textura. Portanto, vou colocando água aos poucos, para não correr o risco de ficar com uma massa muito mole, enquanto ela vai amassando, e vou deixá-la amassar. Muito bem, a água já é suficiente, vou deixá-la amassar mais um pouco, dá mais tempo, e vamos passar aqui para este lado. Então, o que é que eu tenho aqui? Tenho bolota, que fervi e desidratei no forno e depois lasquei. Vou aqui passá-la na frigideira com um pouquinho de açúcar, vai servir para decorar no final o nosso folhado. Aqui está. Depois, aqui tenho os morangos, vou preparar alguns, eu já os lavei previamente e vou colocar em pedaços para depois colocar no meu folhado. O folhado vai ter duas camadas, portanto vai ter 3 placas de massa folhada da farinha de bolota. E no centro, no seu recheio, vai ter então os morangos e vai ter aqui, apagar, e vai ter também o creme de queijo, mascarpone, Filadélfia e um pouco de natas batidas. Vamos finalizar, obviamente, com o mel daqui da casa que estamos a representar aqui também um pouco a terra das abelhas e que tão gentilmente também nos cedeu aqui a sua cozinha.
Não corto os morangos muito pequeninos, porque senão vou ficar com o folhado muito achatado e queremos ter alguma altura. A minha massa está boa para transferir para amassar, para aqui para a bancada. Como não poderia deixar de ser, vou colocar o mel nos morangos. Mais um bocadinho, doce nunca amargou, não é? Então, neste caso, mais nunca é demais. Eu pessoalmente, como gosto muito de citrinos, vou colocar também aqui umas zestes de limão. Os nossos morangos vão ficar aqui um pouquinho. Vou transferir a massa. Ela aqueceu ligeiramente aqui no robô, mas está perfeitamente ligada. Amassa-se um pouquinho. Não precisamos dar muita liga, ela já está amassada. E temos aqui o nosso paton de massa de farinha de bolota e farinha de trigo. Entretanto, a nossa massa folhada nasce das voltas que nós vamos dar com a gordura que também vamos atribuir. Então, como é que nós fazemos a nossa massa folhada? Pegamos no rolo da massa e puxamos-os aqui ligeiramente umas pontas para depois podermos cobrir a manteiga. Eu aqui não vos disse, mas tenho cerca de 250 gramas de farinhas, em que 50 gramas são de farinha de bolota e 200 gramas são de farinha de trigo. A quantidade de manteiga que vou colocar aqui, eu até posso amassar com a mão, ela já está mole. Eu vou colocar aqui e depois vou puxar as pontas da massa para cobrir a manteiga. E vou começar a bater com o meu rolo e vou esticar até a manteiga chegar a todas as partes da massa. Convém sempre esticar do meio para as pontas para que a manteiga seja distribuída de igual forma. Se puxar sempre para o mesmo lado, a manteiga vai começar a ir toda para o mesmo lado. Enquanto vai esticando a massa e conforme as dobras que for dando, já vou explicar o que é que são as dobras da massa, convém, quando estiver muito calor, colocarem a massa no frigorífico entre cada fase do processo. Volta simples, puxo uma para aqui, puxo outra para aqui, viro esta abertura para mim, para não me enganar, fica sempre igual, e vou esticar sempre no mesmo sentido, do meio para as pontas, do meio para as pontas. E o que nós queremos é um folhado bem baixinho, ou seja, quanto mais voltas eu der ao meu folhado, à minha massa, mais folhas ela vai ganhar, mas mais apertado o folhado fica. O que é que isto significa? Vou-vos dar um exemplo. Estão a ver aqueles milfolhas que agora se fazem, que são muito fininhos, mas têm muitas camadinhas de folhas em vez de ser aqueles altos? Tem a ver com as voltas que damos na massa. Portanto, queremos uma placa de massa com esse aspecto, que seja um pouco mais fina. Porquê? Porque vamos rechear com o creme e se fizermos umas placas muito altas, depois ficamos com um folhado muito grande. E para isso, para que essas voltas fiquem feitas para dar esse resultado final que eu quero, eu vou dar 3 voltas simples, que é o que se chama estas voltas, é uma por cima da outra, e depois fecho em livro, que também já vos vou explicar o que é. Continuamos com a mesma situação, do meio para as pontas, a manteiga vai-se vendo que vai chegando a todos os pontos da massa, vou dar mais uma volta simples, posso ir aqui apertando e ajustando. É engraçado que eu já tinha feito esta experiência com a massa para massa folhada
e o aroma que me dá parece quase noz moscada. É interessante. Vão experimentar e vão também pesquisar sobre a farinha de bolota, porque a farinha de bolota, e a bolota neste caso, já existe na nossa gastronomia já desde o tempo dos romanos. Portanto, era um dos principais elementos da nossa alimentação. E estamos a tentar retomar novamente. E, se não, o melhor sítio para o fazer, que aqui em Cruz, que é a capital mundial do sobreiro e da cortiça. Portanto, atrás disto vem a bolota. Vamos dar a última volta, em livro. Isto cansa um bocadinho. Isto é preciso um bocadinho de exercício. Então vou marcar o meio da massa. E a volta do livro é diferente porquê? Porque eu vou puxar metade para aqui. Portanto, eu estava a fazer isto em 3, não é? Vou puxar metade para aqui. Vou ajustar. Metade para aqui. Vou ajustar e vou fechar em livro. Portanto, não sei se conseguem perceber. Metade, metade e fecho como se fosse um livro. A partir daqui, eu vou esticar a minha massa de forma a esticar a espessura que eu quero e vou picá-la e vou assá-la no forno. Portanto, eu não vou utilizar para já a massa toda. Guardar aqui. Então, o aspecto que nós queremos na nossa massa e que vimos realmente que o resultado final vai ser bem sucedido são estas camadas todas, que nós quase que parece um palmier, não é? Temos aqui, vê-se perfeitamente as camadas da manteiga, vêm-se as camadas da manteiga e intercaladas com as camadas de massa. É isto que nós pretendemos para fazer o nosso folhado. E a partir daqui já podemos esticar a massa como quisermos. Portanto, podemos abrir a massa. Enquanto ao início, enquanto estivemos a espalhar a manteiga, tínhamos que puxar metade, metade. Agora, como a manteiga já está toda distribuída, podemos avançar com este processo de outra forma. Vão colocando sempre um pouquinho de farinha na vossa bancada, que a massa tem tendência a colar um pouquinho. Para que a massa folhe toda por igual, eu tenho que aparar a massa. Porquê? Eu com o rolo da massa o que fiz foi esticar, e ao esticar eu pressiono os topos da massa. Se eu não a cortar, ela não vai folhar, não vai abrir, ela vai ficar presa de lado e o folhado não vai abrir, não vai folhar tanto. Então o que eu vou fazer é, antes de cortar as minhas placas, aparo toda a massa e corto aqui. Neste caso fiz 4. Se fizerem muito fininha, se apertarem muito a massa quando estão a esticar, se fizerem uma espessura muito fina, ela vai ficar mais baixinha. Se deixarem menos pressionada a massa, ela vai abrir ligeiramente mais. Com um garfo, para que ela também não suba tanto, podem picar e vamos levar aqui ao nosso forno. Não precisam de colocar gordura nos tabuleiros. Esta massa já tem gordura suficiente, portanto ela nunca vai pegar. Também não precisam de pôr muito longe umas das outras, porque a massa também que vai crescer é para cima e não vai expandir para os lados. Portanto, vamos aqui ao nosso forno. Vou então aqui colocar o folhado no forno, que está bem quente. No forno de casa, um folhado com esta espessura, convém terem um forno, se calhar a 225, 240 graus, entre essas temperaturas, para que ele coisa rapidamente. Eu vou chegar aqui as brasas para o lado. E vou colocar o tabuleiro. E vamos aguardar aqui alguns minutos, cerca de 10 minutos, um quarto de hora, e a nossa massa já está pronta. Vamos passar aqui para este lado e vamos ver o que é que se passa aqui com os nossos morangos e com a nossa bolota. Enquanto a nossa massa está no forno a cozer, vamos passar ao recheio. Lembra-se de eu ter falado nos 2 tipos de queijo,
Portanto, eu vou juntar estes dois queijos, que é o mascarpone e o Philadelphia, e vou batê-los ligeiramente. Não vou batê-los muito para não ficarem líquidos. Vou dar aqui uma pequena volta com a batedeira e depois vou acrescentar um pouco de natas. Vou aromatizar com limão e vamos assim agarrar o nosso creme para colocar no folhado com os morangos e os fios de ovos. Aqui. Os nossos morangos já libertaram algum sumo. Têm estado aqui a marinar com mel. Já temos aqui o nosso queijo e as nossas natas a ganhar alguma forma. E temos de estar com atenção ao forno a lenha, porque se o lume estiver muito alto, corremos o risco de ficar com a nossa massa queimada. O nosso creme está a ficar com uma consistência muito boa. Vamos colocar então um pouco de limão. Desta vez vou pôr um pouco de sumo. Vou voltar a colocar aqui. Vou deixar a bater e vou espreitar então como é que está a nossa massa. Então vamos ver como é que está aqui a nossa massa. De certeza que está no ponto. Então vamos tirar com cuidado e vamos deixar arrefecer perfeitas. Aqui as nossas massas. E vamos deixar esfriar um pouco enquanto terminamos o creme e vamos montar a sobremesa. Vamos então começar a montar o nosso folhado. Conforme vos tinha dito, umas ficaram mais altas, acabaram por folhar um bocadinho mais, levantar. As outras eu apertei um bocadinho mais a massa e elas estão folhadas, mas estão mais estreitinhas. Eu vou usar uma das mais folhadas e duas das menos folhadas, para não ficar com o folhado tão alto. Portanto, vou escolher estas três e vou tirar daqui o meu tabuleiro. O meu creme já está no ponto. Vou retirar aqui para um saco de pasteleiro. Escolhi um bico frisado. Podem escolher um bico liso, é ao vosso gosto. E vou colocar então aqui o creme, que vai ter esta consistência assim mais espessa. Coloquei o limão. Vou colocar também ainda um bocadinho de zeste, porque é mais aromático. Não consegui, mas eu também pessoalmente gosto de limões um pouquinho mais verdes para este tipo de sobremesa. Mas é igualmente bom porque são daqui, portanto são biológicos, são perfeitos para a nossa sobremesa. Então vou colocar o queijo, as natas, no saco pasteleiro. Nossa cozinha rural. Aqui prega-nos umas partidas aqui na mesa. Vamos ver se não deixamos cair nada. Vou afastar aqui. Só vou cortar o bico agora no final. Vou deixar o creme cair. Vou apertar. E vou então começar aqui a tratar da minha sobremesa. Um pequeno truque, não custa nada. Sabem para que é que isto serve? É tipo a Super Cola 3. Assim, quando forem levar a sobremesa a algum lado, ela não escorrega, não cai.
Bem, é assim que funciona. E então vamos colocar aqui um pouco de creme. Vamos pegar aqui nos nossos morangos marinados com o mel e com o limão e vamos colocar alguns. Vamos colocar mais uma placa. Vou fazer o truque da super cola e vou pressionar ligeiramente. Continuar a colocar o creme, camada sobre camada. Mais uns morangos. Mais um pouco de creme. E temos aqui a nossa sobremesa. Quase pronta. Vou colocar também alguns fios de ovos. Já vos tinha dito que o que é doce nunca amargou. Portanto, temos aqui a nossa sugestão. De uma sobremesa fresca, diferente, sabores diferentes. E ainda vamos colocar aqui uns morangos. Vou escolher os mais pequeninos. E temos aqui uma sobremesa do montado sobre e cortiça. Como eu vos tinha dito, como sou um bocadinho gulosa, ainda vou aqui espalhar um bocadinho mais de magia, que é colocar mais um pouco de mel sobre a nossa sobremesa. Montado sobre a cortiça, cruz, aqui, numa sobremesa tão vossa. Sabem o que é que falta? Vou-vos dizer. E a bolota? Falta a bolota. Isto é quase um jantar. A nossa bolota que foi caramelizada aqui na frigideira. Agora sim, montado sobre e cortiça, de cruche para o mundo. Bem-ajam, até à próxima.